recebemos um grande amigo e professor nosso, temos a honra de chamá-lo de professor, é um cara do cinema, das artes, do teatro. Recebemos Moacir Góes na nossa instituição. E vamos bater um papo com ele sobre cinema, arte, tudo aquilo de bacana que nós temos para a nossa cultura, do nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Moacir, seja bem-vindo ao podcast Café com Reitor. Obrigado, é um prazer. Inicialmente, eu quero te dizer que é um prazer recebê-lo. Tive o imenso prazer de conhecê-lo através do nosso amigo Kleber Lucas. Verdade. E aí, naquele dia, surgiu uma parceria, que é uma parceria de sucesso. Essa parceria de sucesso, ela tem trazido para a instituição e também para os nossos alunos, para o mercado, um grande benefício social, eu diria assim. E quero lhe dizer que, no que se refere a benefício social, eu conversava na semana passada com uma pessoa também ligada à questão da cultura nesse país e conversávamos um pouco sobre política e o momento que nós estivemos e estávamos durante a pandemia, que o que segurou a onda da gente foi o cinema, a cultura, as artes, o teatro. Na forma virtual, logicamente, na forma via internet, mas o que nós consumimos, o que não nos deixou pirar foram as artes, a música, o cinema. E isso, de certa forma, foi um remédio para nós. Então, nós abominamos completamente qualquer intervenção, qualquer opinião contrária à cultura e às artes nesse país. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa instituição e ao podcast Café com Reitor. Eu queria que você falasse um pouco sobre você. Quando começa a sua história? Eu vou falar, mas antes eu vou fazer um comentário sobre o que você disse, que é muito importante, porque a arte, a cultura é tão importante na vida cotidiana das pessoas que elas não se dão conta disso. Ou seja, poderia parecer até um comentário conflituoso ou contraditório, mas é a tradução de como a gente já convive e como isso é tão necessário na nossa vida, que é algo como se fosse natural, e não é. Porque atrás de cada obra tem uma construção, atrás de cada obra tem uma infinidade de pessoas que trabalham, que pensam, que se dedicam àquilo. Então, na pandemia, quando a gente ligava a televisão, ia para o streaming, o Netflix, o Amazon e tal, ouvia uma música, ou lia um livro, de alguma maneira a vida ficava um pouco mais suportável no momento de profundo estresse. Essa é a importância e a necessidade da arte. As artes foram um remédio, alguma coisa que a gente ali consumiu que de fato segurou a onda da gente. Eu gosto da ideia de dizer que se não fosse a arte, nós andaríamos de quatro. Com certeza. Com certeza. E você falou muito bem também que às vezes uma música que a gente pode estar ouvindo, que toca na gente, que pode parecer uma questão simples, ela não é, né? Não. Tem ali por trás uma mega produção para que ela fique realmente... Para que ela chegue com simplicidade no ouvido do consumidor, do ouvinte, ou existir um longo caminho, uma grande reunião de pessoas. A arte surge de uma ideia de alguém. Mas, dependendo do que seja o produto, vai envolver uma infinidade de pessoas e processos para que ela se realize. Eu tenho uma frase que eu sempre costumo dizer aqui: o mundo é movido pelas ideias. Sim. E por trás de tudo tem uma ideia. E por trás dessa ideia tem uma pessoa que tem sentimentos. Não é uma pedra, é alguém que está ali pensando. E acho que é isso que move o mundo mesmo. Mas vamos falar um pouco sobre você. A gente quer saber um pouco como você começou. Eu comecei, na verdade, os meus primeiros contatos com teatro foram no segundo grau. Eu fazia... história de colégio mesmo, né? História de colégio mesmo. Na verdade, é meio jocoso o que eu vou dizer. Eu estava dentro de sala de aula, entrou o reitor dizendo que havia um curso de teatro a partir daquele momento. As inscrições já estavam abertas há um mês e eles estavam com um problema que só meninas tinham se inscrito. E aí eu pensei, pô, isso aí deve ser um lugar legal, então. E aí eu fui.
Nunca tinha tido nenhum contato e tal. E a sala de aula e a atividade extra-classe, a atividade artística, para mim, sempre foi muito mais sedutor ou sedutores do que a própria sala de aula. Eu não era uma pessoa que me dedicasse tanto ao estudo, vamos dizer assim, tradicional. E ali, de alguma maneira, aquilo me encantou. Eu fiz muito teatro amador, e quando chegou a hora de eu... Você fez no sentido de dirigir não, ou de atuar? Não, atuar. Atuar? Eu tinha essa doença há um tempo atrás, há bastante tempo atrás. E era um prazer estar ali. Era um mundo fora do mundo, porque ali o papo era mais fluente, os costumes e os hábitos eram mais francos, a gente se divertia muito fazendo, e fazíamos muitas peças. Então aquilo ali me encantou. Na hora que eu tive que decidir que faculdade eu iria optar, e era uma conversa que eu teria que ter com meu pai, a minha decisão. Meu pai era professor de história, coordenador da escola, São Vicente de Paulo, e aí eu decidi fazer faculdade de teatro. E disse para ele, me lembro que eu falei, será que ele vai achar estranho e tal, não sei o quê. E eu disse, pai, ele me perguntou, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer teatro. Aí ele deu uma pausa dramática. Aí disse, tudo bem, você sabe que vai ser difícil. Aí eu, do alto da minha arrogância, com 17 anos, disse, mas tudo é difícil. Ele falou assim, Aí o que ele me disse eu nunca esqueci. Falei assim, eu só te peço uma coisa, estude e seja bom. Se vai fazer, faz bem feito. É isso, né? Exatamente. Dependendo da carreira. Exatamente. Aí foi um dos grandes ensinamentos que meu pai me deu. Eu fui para fazer a faculdade, fiz a faculdade de teatro como ator. Eu ia seguir a carreira de ator. Cheguei a fazer alguns trabalhos em cinema, em teatro, mas me encantei mesmo por direção. Eu tentei voltar para a universidade para fazer o curso de direção. E o chefe de departamento de direção me disse o seguinte, Moacir, se você quer dirigir, você já tem o curso de graduação, vá dirigir. Você vai se transformar num diretor. Não há impossibilidade depois de você exercer a profissão. Não era nem regularizada na época, regulamentada. Aí eu comecei a dirigir. E comecei a dirigir uma peça atrás da outra, e aí eu comecei a estudar teoria de teatro. Aí eu comecei a estudar sobre arte. E aí foi indo, entrei para a profissão já, as peças primeiras que eu fiz foram muito bem recebidas, eu ganhei muitos prêmios. Mais jovem ainda, né? Muito jovem. 30 anos? 20 não, menos. 27, 28 anos. E aí eu virei meio uma referência do teatro mais experimental no Rio de Janeiro. Era uma onda de surgimento. O que é teatro experimental? Teatro experimental é distinto de teatro comercial. Teatro experimental é um teatro mais investigativo, é um teatro de maior experiência, se leva mais tempo para ensaiar, se leva mais tempo para descobrir as coisas. O teatro comercial ele é caracterizado por menos tempo de ensaio e um teatro que, digamos, atende mais a uma expectativa de gosto e entretenimento. O teatro comercial acaba tendo um mergulho mais profundo no fazer, na discussão. É um teatro que se chamava um teatro de encenador, por exemplo. É mais conceitual, é isso? É mais conceitual, não necessariamente é menos divertido, claro, mas ele é mais elaborado. Né? O teatro experimental é o que no teatro a gente dialoga com a arte contemporânea, vamos dizer assim. Entendi. Eu acho que foi essa experiência que você trouxe para o nosso curso, né? Porque para a elaboração do próprio projeto pedagógico, e a gente queria falar sobre isso, como que você pensou o projeto pedagógico do curso de cinema e audiovisual da nossa instituição. Eu sei que você me disse que achou um pouco estranho quando você entra na universidade, você fala, ó, o professor Moacir, professor Moacir. Mas acho que tem um pouco do seu pai nisso aí também, né? Reproduzindo agora a imagem do professor, né? Eu não sabia que seu pai tinha sido professor. Foi professor, foi secretário de educação. Como o nome dele? Moacir de Góes. Ele foi secretário no governo Saturnino Braga, aqui no Rio de Janeiro. Ele tinha sido nos anos 60, em Natal, veio para o Rio de Janeiro, e aqui foi secretário do Saturnino. Olha que legal. De alguma maneira, eu sempre tive ligado com aula. Né? Eu sempre dei aula, eu sempre gostei de dar aula, porque eu gosto de estudar. Então, assim, dar aula é um espaço de afirmação daquilo que você estuda. Se você tem uma paixão por aquilo, é vivo.
Porque a aula também pode ser insuportável se o professor ou a professora forem ruins. Né? Ou seja, não viverem aquilo que estão, o material que estão trabalhando, né? As coisas que estão instigando. E como eu gosto de estudar, permanentemente eu estou estudando, eu acho que a maneira que você melhor tem para ensinar é incutir nas pessoas o desejo de, primeiro, a partir de determinadas informações, a partir de determinado conteúdo, poder criar a sua maneira de pensar própria. A liberdade consiste em você poder construir um pensamento singular, a partir das informações que estão aí. As informações são praticamente as mesmas. O que você vai fazer com essas informações é que vai transformar você num profissional singular. Diferente, né? Diferente. Bom ou ruim, aquele é você. Porque só você pensa daquela maneira. Porque só você cria daquela maneira. Então, assim, eu tenho muito claro isso. É a maneira como eu trabalho com os atores, é a maneira como eu trabalho com cenógrafo, é a maneira como eu trabalho com atores, cantores de musicais. Né? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma música, e eu tenho que criar alguma coisa a partir disso. Eu encho eles de informação, de ensaio e tal. Mas a tradução desse emaranhado, desse caldo de informação, vai ser dada sempre, essa tradução, pela personalidade da pessoa. Interessante. Então, se você cria num ambiente de trabalho, num ambiente de estudo, isso instiga as pessoas a pensar, a serem o que são, a sofisticarem, evoluírem naquilo que são, eu acho que você cumpre o papel de educação. Aí. E quando você pensou a matriz, falando agora um pouco mais pedagogicamente, quando você pensou a matriz curricular, provavelmente você pensou que profissional que eu quero colocar no mercado, que objetivamente é isso, né? Claro. Que é o perfil, como nós chamamos tradicionalmente, o perfil do egresso. Isso é uma nomenclatura do Ministério da Educação. Então pensou, que cara é esse que eu quero botar no mercado? O que o mercado está precisando? Quais foram esses pressupostos que você foi pensando? O mercado de audiovisual, ele está se expandindo e se qualificando. Né? Porque ele poderia estar se expandindo e sendo ocupado por gente que não tem qualificação. Não, mas a exigência hoje é muito grande porque a necessidade e o acesso ao produto audiovisual é muito grande. Então, o que estava na minha cabeça é, que profissional é esse? É, primeiro, um profissional que tenha informação. É um profissional que tenha consciência do que está em jogo, ou seja, do que as pessoas estão querendo e do grau de envolvimento que você tem que ter para participar desse jogo. Porque não basta você querer participar do jogo. Né? Tudo tem jogo. Se você entra na área de economia, é um jogo. Né? Você está preparado ou não para esse jogo. Na área de audiovisual, professor Hércules, se você não tiver antenado com as coisas que estão acontecendo hoje, você vai ser entre aspas, um obreiro. Um cara que vai ser mandado fazer. Você só se distinguirá se você conseguir pegar essas informações e dizer, olha, eu sei fazer, mas se a gente fizer assim, para isso você tem que ter qualificação. Claro. Para isso você tem que ter estudo. Claro. Mas você tem que ter um ambiente onde isso seja a primazia. Esse modo de pensar. Entendeu? Eu acho que o sucesso do curso que a gente está vendo aí, então, lançamos agora, no meio do período, né? Eu acho que o grande sucesso veio disso também. Dessa possibilidade que você trouxe para o projeto pedagógico, ou para o curso, da sua experiência profissional, né, da sua experiência técnica e também de uma experiência que eu chamaria de uma experiência emocional. E essa experiência emocional para a carreira, independente de ser uma carreira de cinema, direito, medicina, ela hoje é absolutamente importante. Claro. Absolutamente importante para a formação do estudante. Caminhando um pouco mais, que possibilidades o aluno tem no mercado de trabalho? O que o aluno... Ele é formado ou formou-se em cinema e audiovisual. Onde que ele vai atuar? O que ele tem hoje no mercado que vai levá-lo a produzir, a ser uma pessoa produtiva? Aí dentro existem inúmeras possibilidades. Porque, por exemplo, ele pode querer trabalhar com um roteiro, né? Ele pode se dedicar a escrever.
ele pode se dedicar a áudio, que é um lugar técnico, por exemplo, né? Que é uma área técnica. Ele pode ir para câmera, ele pode ir para direção, iluminação, ele pode, dentro do audiovisual, por exemplo, se interessar por jornalismo televisivo, ele pode se interessar por cinema. Dentro do cinema há uma variedade de funções. De funções, né? De funções. Isso ele vai ter que decidir. Dificilmente você vai ter um profissional de cinema ou de audiovisual que seja um profissional renascentista, ou seja, aquele que domina todas as técnicas ou todas as funções e tal. Vai, né? Não, ele vai escolher. Ele vai escolher. Aí ele vai trabalhar com produtoras. Porque normalmente o processo é produtoras que produzem produtos, né, obras para o mercado. Seja Netflix, seja Globoplay, seja Amazon, seja diretamente nas TVs ainda abertas, seja produtoras de cinema. Aí tem um amplo leque para a escolha. Bom, assim, se a gente pensar numa coisa mais regionalizada, que, por exemplo, nos nossos cursos nós temos alunos no país inteiro. Então, vamos pensar num cenário. Deixa eu construir um cenário aqui para você. Uma cidade do interior no norte, ou na região norte ou nordeste. Uma pequena cidade. O que esse aluno vai poder atuar? Ele não necessariamente ele tem que sair da cidade dele, não necessariamente ele tem que sair do estado, da região dele, e se aventurar no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Brasília, que tem uma tradição muito grande com cinema também. O que esse cara pode fazer nessa cidade dele? Hoje tem uma grande possibilidade de você não necessitar estar fisicamente no lugar para que aquilo se desenvolva. Você pode... essa nova tecnologia, o mobile, o celular, isso daí mudou a vida. E mudou também o modo de se produzir. Então, por exemplo, se você for inventivo, você pode se transformar num sucesso, você pode se transformar num marco da comunicação numa cidade no interior do Maranhão. Fazer um curta com celular. Fazer um curta com celular. Isso viralizar. Fazer jornalismo com isso, fazer ficção com isso. Isso existe como possibilidade. Qual é a questão? Se todo mundo pode fazer, Hércules, o que vai distinguir? Quem fizer bem feito. A singularidade, a qualidade. A particularidade do trabalho da pessoa. Exatamente. Né? Então, isso vai ser visto. A capacidade de inovar, né? Também, exatamente. Né? Exatamente. Mas a capacidade de inovar, ela se dá quando você tem um diálogo com a tradição, quando você tem um diálogo com o conhecimento. Sim. Você não sai inovando sem saber porra nenhuma. Né? Você tem que ter um estofo ali, uma base. Né? O estudo, o que é o estudo? É a qualificação, a sofisticação do talento. Se você não tiver talento, esquece, irmão. Mas se você tiver talento, você não dura muito se você não sofisticá-lo, se você não qualificá-lo. E não mudar no dia a dia. Então, né? O cara que está ali no Piauí, o cara que está ali no Rio Grande do Norte, onde eu nasci, o cara que está ali no Rio Grande do Sul, o cara que está ali em Mato Grosso, ele pode hoje se qualificar. Hoje ele tem um acesso. Por que o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro? Porque criou-se num momento que ninguém tinha acesso. Ou você ia para a capital, ou não tinha chance de ter futuro. Você tinha que estar aqui. Então a gente recebeu gente de tudo quanto é lugar. Hoje, você pode estar em um lugar muito distante e ter acesso à bibliografia, com o advento da internet, né? Advento da internet. Exatamente. Eu tenho uma dúvida quase... Às vezes eu gosto de falar, olha, eu burrei, me explica isso. Eu geralmente gosto de falar assim, olha, eu burrei, me explica isso. Quando a gente fala em cinema no Brasil, já pensa no cinema brasileiro. Então, um cara que sai desse curso, ele já pensa assim, bom, cinema, vou dirigir um filme, vou produzir um filme. Esse mercado de cinema, a gente entende que porque esse egresso do curso, ele pode desempenhar inúmeras funções. Ele pode, você mesmo já falou, ele pode ser o cara do áudio, ele pode ser o cara da cenografia, ele pode ser o cara da direção. Mas quando a gente vai falar de cinema, quem hoje no Brasil desponta como, nossa, esse pessoal é bom, eles produzem bem? Tem alguma referência? Olha, tem. Eu acho que o cinema de uns 10, 15 anos para cá, o cinema brasileiro,
Ele mudou porque houve um deslocamento de eixo criativo, vamos dizer assim. Antigamente você tinha aquela coisa da ideia na cabeça, uma câmera na mão, e você não tinha, por exemplo, uma priorização dos roteiros. Cinema, para a maioria, grande maioria das pessoas, é um veículo extraordinário de contar histórias. Em determinado momento no Brasil, o cinema foi instrumentalizado para fazer a revolução. Sim. Então, isso produziu um afastamento das pessoas comuns, do senso comum das pessoas comuns do cinema brasileiro. Ele passou a ser um gueto, onde a experiência de linguagem, a experiência sobre a linguagem era mais importante do que contar histórias. Você não imagina que alguém chegue em casa do trabalho, uma mulher ou um cara, e diga assim, vamos ver um filme sobre não sei o que, não sei o que. Não, você assim, é a história de alguém, é um ator, é uma atriz. Dificilmente você chega em casa e diz assim, vamos ver o filme do diretor tal. Ninguém nem quer saber de diretor, quer saber se o filme é bom ou se não é bom. História, né? Da história e dos atores. Então, o cinema brasileiro está recuperando a primazia do roteiro, consequentemente da história. Uma história que eu quero contar e que faça sentido e bem para algumas pessoas. Então, assim, respondendo muito objetivamente a tua questão, hoje já existe possibilidade de financiamento, porque isso é uma questão, porque é uma indústria, né? Uma peça de teatro, a gente reúne uma opção de gente e faz uma peça com muito pouco dinheiro, mas a câmera é muito mais caro, é a primeira arte industrial. Então, mas já existem mecanismos de financiamento acessíveis. Então você tem que se juntar, você tem que ter uma mini produtora, você tem que procurar os editais, e é possível fazer. Hoje é possível fazer. E será mais daqui para frente. Porque eu não tenho dúvida de que as próximas políticas culturais na área da cultura serão políticas de financiamento, de descentralização da produção. Então isso vai poder acontecer. O bom, Hércules, desculpa te interromper, é que é o seguinte, hoje você faz um produto e esse produto amanhã pode estar em Berlim. Esse produto amanhã pode estar nos Estados Unidos. Segundo, esse produto... né? Eu também tenho eu posso continuar burrando, então eu vou me dar esse direito. É ótima conversa. Eu achei que eu tenho uma impressão que o cinema brasileiro, por muito tempo, ele ficou muito ligado ou voltado, ou era um produto dos intelectuais brasileiros. Uhum. Quando se falava em cinema, não se fazia uma coisa mais... tinha sempre um quê de um intelectual, o cinema não era para qualquer um, a pegada era diferente, você tinha que pensar de uma outra forma. Isso é uma verdade, um sentimento meu, eu estou errando, ou nos últimos anos, nas décadas de... até durante a ditadura militar, né? Porque anos 80, até passagem de 85, né? Do período da ditadura militar, isso tem um certo sentido? Tem todo sentido. Tem todo sentido. E tem algo mais grave. A grande parte dos financiamentos foi para esses filmes ou o cinema, vamos dizer assim, pornográfico. Não era nem erótico, era pornográfico. Né? Eram os dois mercados. Eram os dois mercados, e dois mercados que não se falavam, e dois mercados, vamos dizer assim, extremos. O cinema de histórias, o brasileiro só assistia vendo filmes do exterior. Exatamente. Filmes americanos ou filmes europeus, tal, não sei o quê, de ir para as comédias e Exatamente. tal. O cinema novo, que é uma invenção importante, que teve conquistas significativas de linguagem, ele, de alguma maneira, por uma imposição intelectual, uma imposição elitista intelectual, mata o cinema popular. O que era o cinema popular no Brasil? Era a chanchada e gente como Mazzaropi, por exemplo. Gente como o Grande Otelo, gente como Oscarito, que levavam essas pessoas, inúmeras multidões ao cinema. Verdade. Esse cinema foi de tal maneira arrochado, espremido, que ele deixou de existir. Então o espectador brasileiro se afastou do cinema, na verdade, do cinema brasileiro. Sim.
mas nunca deixou de encher salas de filmes. De consumir, né? De outros cinemas. De consumir, né? E aí tem uma questão que a gente vai tratar no curso, eu chamo seu curso porque é na sua universidade. Nossa. Que é o seguinte, é a questão do herói, é a questão, a gente vai ver isso em dramaturgia, é a questão de por que as pessoas vão ao cinema e gostam de final feliz. Por que o filme ser bom, exatamente, final feliz. E um herói para quem eu torça, porque o herói ele se dana e se arrebenta o filme inteiro, mas no final o bem ganha do mal. A vida já é dura demais, então muitas vezes eu procuro o entretenimento, eu procuro o cinema para ter uma esperança de que, cara, pode ter um final feliz. No imaginário coletivo, né? Exatamente. Eu tenho aí um final feliz. Eu tenho uma outra impressão também, aí, conversando com você, que é o cara dessa área, que os atores brasileiros, em geral, eles estão preparados para a TV, para as novelas, para as peças de teatro, mas tem uma grande dificuldade em atuar em cinema. Então, eu que sou um do povo, eu sempre acho que, não, ele é ator. Ele vai atuar ou no cinema, ou na novela, ou no programa de TV, seja da mesma forma. Mas não é. Não é. Eu vejo atores maravilhosos atuando em novelas, por exemplo, que nós temos um expertise maravilhoso com a produção brasileira, não no mundo inteiro. Mas aí quando vejo aquele ator no cinema, eu falei, gente, o que houve? Isso é o quê? A linguagem é diferente. Linguagem? A linguagem é diferente. Há uma técnica de interpretação para cinema, para teatro. Mas que técnica é essa? Ele está representando. Não, mas a escala é diferente. Eu vou te dar um exemplo que é fácil de entender. Por exemplo, no teatro, você tem uma escala de interpretação, de exteriorização para atingir uma plateia de 500, 1.000, 1.200 lugares, grande. No cinema, você não contracena ou você não atua para uma plateia. Você atua para uma plateia através de um mecanismo tecnológico que é a câmera. Sim. Então, no cinema, você tem uma experiência de impressão que será captada pela câmera. E no teatro você tem uma experiência de expressão. Boa! Tudo é em escala. Tudo é mais. E depende, no teatro. E depende da linguagem. Por exemplo, para você falar baixo no teatro, você fala num tom baixo, mas num volume alto. No cinema, se você falar alto, o cara do áudio vai dizer logo, não está estourando e tal, não sei o quê. Né? Tudo que é cinema é mais próximo. Tudo que é interpretação, grande parte, por exemplo, dos filmes, hoje menos, mas grande parte dos filmes americanos, por exemplo, é dublado. Grande parte. Porque dublado como? O ator? O ator dubla a si mesmo. A captação não é direta. Ele faz depois, num ambiente onde ele pode falar mais baixo, onde ele pode falar mais próximo. Olha! Porque assim, é o sentido de proximidade que no cinema dá a ideia de verdade, dá o sentimento de verdade. Isso é uma evolução da técnica. É uma evolução da técnica. Na minha cabeça que ele mesmo dubla ele mesmo para melhorar. O que você, ao ver cinema, sente, essa é a resposta da técnica. Entende? E isso o ator tem que entender. Isso o ator tem que treinar. Eu já dirigi, você pega, por exemplo, atores do começo do cinema, não digo nem do cinema mudo, que é óbvio, né? Mas atores do começo do cinema, eles eram muito mais exagerados. E aí, o aprofundamento do desenvolvimento da técnica de interpretação para a câmera foi de tal monta que hoje, qualquer ator de teatro que não dominar a linguagem cinematográfica, eu tive a experiência de levar para o set de filmagem pessoas de teatro extraordinárias que foram desastrosas na atuação. Então a minha impressão está correta mesmo. Está correta. Está correta mesmo, porque é uma mera impressão do povo que está ali olhando. Eu falei, gente, que não pode ser. Está muito correta, ruim. Está correta. Não há dúvida. É de linguagem, né? É linguagem. É uma técnica. É uma técnica que pode se aprender, na verdade. O nosso curso ele vai trabalhar... Ele vai dar noções, né? Mas ele não tem uma cadeira de interpretação prática, vamos dizer assim, né? Claro.
claro. Mas com certeza a gente vai... Vai seguir trabalhando nisso. Eu queria falar também sobre o celular. O celular, ele hoje em dia, ele virou uma arma, né? Uma arma no sentido de qualquer coisa você grava, qualquer coisa você manda para o mundo em segundos. Esse advento do celular para o mercado, como é que isso está? Como é que a gente pode considerar que o celular passou a fazer parte de um set de gravação? Como é que é isso? Isso vai ser cada vez mais profundo e largo. Profundo. Desculpa te interromper, Moacir, porque às vezes você vê lives maravilhosas, que é um mero celular que está ali, mero celular. Imagina a tecnologia que tem ali por trás, gravando, indo para o mundo inteiro. Mas isso é extraordinário, mas é muito problemático. Pelo seguinte, quando você tem acesso a uma quantidade imensurável de informações, você tem que eleger as informações que interessam. Sim. E que são importantes. Porque senão você sabe muita coisa e você não sabe nada, na verdade. Né? Então você tem, por exemplo, o celular hoje com a capacidade de câmera e de captação de áudio incrível. Incrível. Isso não transforma você num grande produtor de conteúdo. É verdade. Pode estar produzindo um bando de bobagens. Um bando de bobagem. Que é o que acontece. Né? O celular, como você disse, é uma arma. Né? Uma arma pode te proteger e uma arma pode te arruinar. Sim. Na verdade. Então, assim, o desenvolvimento tecnológico, ele aprofunda uma questão que é o seguinte: este mercado que cada vez mais se expande, Hércules, ele vai precisar cada vez mais de pessoas preparadas e singularizadas. Entende? Essas são as pessoas que vingarão. Porque se todo mundo pode fazer, como é que a gente vai escolher aquilo que nos interessa ou não? É a qualificação. Mas é muito interessante. Você entra, por exemplo, entra no Reels do Instagram, ou vai para o TikTok, enfim, essas redes sociais, e você vê o quanto que é sério que uma pessoa possa fazer com o celular. Eu tenho uma amiga, uma situação muito próxima, uma bobagem. Ela brincando com o marido dela, saindo de um barco, de uma lancha, ele fingindo que estava chapadão, não sei o quê. E aí ela brincou com ele, fez um bordão, 4,5 milhões de visualizações. Assim, uma brincadeira. Ela com o marido dela. E ele entrou na onda. 4,5 milhões de visualizações. O celular, ele se constitui hoje. E aí eu acho que para as artes, para o cinema, em algo que precisa ser muito pensado. Essa tecnologia, a tecnologia que eu estou falando, né? Porque hoje você compra um celular, você não pergunta se ele telefona para minha filha, para tua mulher. Não. Você quer saber se ele filma e fotografa bem. E hoje você, por exemplo, manda muito mais mensagem do que fala no telefone. Muito mais. Hoje você recebe uma mensagem assim: pode falar? Posso te ligar? Ou então se alguém liga para você, falta de educação me telefonando. Exatamente. Exatamente. Falta de educação. E mais ainda, olha como as coisas estão indo num caminho que é complexo. Eu não acho que seja ruim, eu não sou pessimista em relação às coisas, mas eu acho que elas são problemáticas. Hoje você manda a mensagem e você já tem um dispositivo para aumentar a velocidade da fala. Então, o quê? É menos a fala e mais a informação. Eu já escuto aquilo ali. Meu filho não tem paciência para ouvir uma mensagem hoje, por exemplo, num ritmo normal. Ele já bota lá 2 e já ouviu aquilo. Então, assim, é uma arma. Você usou a palavra certa. Pode destruir a gente ou pode proteger a gente. Mas, assim, de novo, como é que isso entra na sua área? Como é que essa tecnologia... Porque, assim... Há filmes que hoje são feitos com um iPhone. É isso que eu queria falar. É isso. Como é que é essa história? Eles dominam a técnica, não dominam? Dominam. O que isso vai ser para o futuro? Dominam, mas assim, eu te dou, por uma equipe de pessoas, 3 iPhones de última geração. E bota na rua. Só que eles têm que ter uma ideia.
Só que eles têm que saber o que eles vão fazer. Voltamos lá, né? Voltamos lá. Voltamos lá. Entende? Então, isso é o que me dá um pouco de esperança de que as coisas não estão tão destrambelhadas assim. Porque você sempre terá que voltar para alguém. Você sempre terá que voltar para os gregos, você sempre terá que voltar para Shakespeare, você sempre terá que voltar para os gênios, para os clássicos. Não adianta, né? Não adianta. Para a sabedoria, para a investigação, para o estudo. Até para aquilo que você falou, até para inovar. Quando eu falei de inovação, Claro. você inova alguma coisa. Claro. Então, o que é que eu estou inovando? Claro. O que é isso que eu estou Então, querendo? aquilo que você faz, por exemplo, de criar uma educação à distância, um estudo à distância, habilitar, por exemplo, a pessoa que não pode estar no Rio de Janeiro, porque era uma encrenca, tinha que vir de ônibus, se hospedar num pardieiro, era caro, não sei o que, essa pessoa não teria acesso nunca a isso. Hoje ela tem. Então, se ela tiver talento, se ela tiver esforço pessoal, ela pode hoje ter acesso a se distinguir e ganhar a vida. Antigamente, o nome do Ministério hoje é Ministério da Educação, que é o órgão ao qual nós somos subordinados. Antigamente era Ministério da Educação e Cultura, MEC. Tanto é que essa sigla fica lá até hoje, MEC. Você chega na esplanada, está lá MEC. Se você falar, eu vou ao ME. O que é ME? É quase o Ministério do Exército, alguma coisa de defesa, o MD, alguma coisa assim. O quanto que a cultura para esse país ela é importante e o quanto que ela precisa e tem que caminhar com o processo educativo. Então você veja, quando nós lançamos o curso de cinema aqui na nossa instituição, logicamente nós apostávamos na ideia, acreditávamos na ideia, mas nos surpreendeu demais, positivamente, é lógico, a demanda para o curso, que é um curso que está começando, mas houve uma demanda bem diferente, que, por exemplo, eu lancei ao mesmo tempo biomedicina e cinema. Biomedicina ficou aqui, o cinema voou. O cinema voou. O quanto que isso vai ser importante para o nosso país? Eu sou muito preocupado com a imagem do Brasil internacionalmente. As pessoas pensam, não, a gente tem que olhar para dentro. Não olha não, meu filho, não olha para dentro não, porque é de fora que vem a encrenca. Então, quando você olha para o mundo e o país tem uma boa imagem, são investimentos que vêm, são governantes, são pessoas que falam bem do nosso país. E como que chega nessas pessoas? Cultura, artes, cinema, música. É assim que a gente chega neles. E quando eu vi o crescimento, o sucesso do lançamento do curso de cinema, eu fico muito feliz, porque é um processo educativo que nós estamos fazendo, logicamente, um processo formal, claro, que é uma graduação, mas formando agentes, não sei se eu posso falar assim, mas formando agentes culturais. Claro. Em todos os níveis no país. Claro. Isso a gente agradece muito a você, porque o nosso país precisa disso. O nosso remédio, de novo, durante a pandemia, o paliativo, o remédio que não deixou a gente pirar, foi o cinema, arte, cultura. Esquece, não foi outra coisa. Se nós não tivermos identidade, e aquilo que dá identidade é a cultura, ou seja, o modo que a gente tem de viver, de sentir, de se relacionar, se nós não tivermos identidade, qual é o interesse que a gente vai despertar no mundo? As praias, as florestas? Muito pouco. É verdade. Entende? E isso existe em outros lugares. Mas só aqui existe a maneira como nós vivemos, a maneira como nós produzimos. Essa é uma questão incrível. Num mundo cada vez mais globalizado, você tem a necessidade da sua individualização. Por que você vai para Paris? Você vai para Paris por causa da história que está ali. Consumir cultura. Consumir é um banho, e você entra em museus e sai o ar e tal, a arquitetura, tudo aquilo ali. Isso é um ativo extraordinário. Nós temos... Se tornar ativos brasileiros também. E é o nosso jeito. É a nossa maneira de lidar com as coisas. É a nossa maneira. Eu penso muito que nós nunca fomos grandes em produzir uma filosofia própria, vamos dizer assim. Mas nós temos um jeito de filosofar que é dançar e cantar. A música brasileira, a dança brasileira, as festas brasileiras sempre foram momentos de se pensar. A gente sempre se pensou muito mais pela arte, pela cultura, do que pela academia, por exemplo. É verdade. Se você pegar, por exemplo, a obra de um Nelson Cavaquinho, a obra de um Villa-Lobos, esses caras pensaram e criaram um país extraordinário. É verdade.
Então, assim, a cultura isso não tem a menor dúvida, uma referência absolutamente fundamental de afirmação da nossa singularidade. Sem ela, irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Porque eles vão fazer aquilo que eles são muito melhor do que nós. Mas eles jamais poderão fazer o que nós somos da maneira como nós podemos fazer. É verdade, é verdade. E como ativo também, e aí falando mesmo no sentido da palavra, ele é importantíssimo para o desenvolvimento econômico do país. Não tenha dúvida. Para o desenvolvimento intelectual do país. Não tenha dúvida. Para a melhoria da imagem, da nossa imagem no mundo. Porque, assim, você está na China, no Japão, nos Estados Unidos, no continente europeu. Vou fazer negócio com brasileiro. Ou então, vou fazer negócio com brasileiro. Legal. Esse é um povo bom. Vamos fazer negócio com eles. É isso. Isso tem tudo a ver. E muitos políticos nossos, eles cometem esse erro de não ver a importância disso. Vivemos hoje num mundo globalizado e que essas questões são importantes para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento intelectual e desenvolvimento social do país. Sim. Que aí está o nosso gap. Exatamente. Desenvolvimento social do país. E isso daí está alicerçado numa coisa extraordinária que nós temos, porque é a nossa história, que é a diversidade. Se existe uma coisa que nos define como identidade, é que ela não é una, que ela é uma reunião, porque ela é uma reunião de diferenças. Isso em todos os sentidos. Então eu não tenho dúvida que a gente tem uma possibilidade no mundo, no futuro, grande, por causa disso. O mundo está... Pelas singularidades brasileiras. Pela convivência das diferenças. Entende? Porque assim, é um povo muito trabalhador, é um povo honesto, mas é um povo diverso. É um povo que tem preto, que tem branco, que tem amarelo, que tem vermelho, que tem tudo. É um povo que congrega muito mais. A gente está vivendo um momento de crise, de muita polarização, demais, de muito ódio. Demais. Mas eu acho que é um momento. Pode ser um momento histórico, como se fosse, sabe, aquele rito de passagem? É isso. Da gente compreender que nós estamos saindo daqui para cá e estamos nesse momento vivendo uma turbulência. Mas essa questão da diversidade, eu tenho um amigo, o AD Júnior, o AD. Ele trabalha muito com esse tema da diversidade. Muito. Pessoa muito inteligente, muito capaz. E fala muito sobre isso. E numa conversa, eu não posso ser parâmetro, porque como nós estamos na academia, por força do trabalho acadêmico, nós lidamos com a diversidade diariamente, com tudo. É ali, nós temos aqui dentro todas as tribos. E aí, um dado momento, eu falei, mas AD, isso não precisa mais falar. E quem ainda perde tempo agindo dessa maneira? Hércules, um monte de gente. Um monte de gente ainda olha para uma pessoa da minha cor e fala, já me olha de lá. Fala, não faz. Faz, Hércules. Faz. Então nós temos que continuar. Ele falou, você não é parâmetro, mas a gente tem que continuar falando sobre isso. Claro. E que melhor canal para falar sobre isso que não é o canal da cultura, da arte, cinema, das novelas, da TV. É isso. É isso. A arte brasileira, a cultura brasileira sempre foi inclusiva. É isso aí. Sempre foi inclusiva. É isso aí. Ela recebeu os gays, os pretos, os velhos, os novos. Sempre houve essa mistura. Você quer ver o Rio de Janeiro? É uma referência para isso. O Zueni usou uma frase que eu não gosto, que é uma cidade partida. Eu não acho que o Rio de Janeiro seja uma cidade partida. O Rio de Janeiro é uma cidade desigual, mas muito misturada. O Rio é misturado. Fruto, logicamente, da colonização que nós tivemos lá atrás. Claro. E, logicamente, do Rio de Janeiro, como São Paulo, trazer gente do país inteiro, do Brasil inteiro para cá. Mas a gente senta numa roda e entra qualquer um. É verdade. Entendeu? É verdade. Não tem esse papo. O carioca, ele gosta de incluir, né? Ele gosta de incluir, né? Exatamente. É verdade. É verdade. Eu observo isso aqui no meu colégio, como que as crianças recebem as diferentes tribos. E a gente também tem um colégio de aplicação da universidade, e como que eles são fáceis. Nós que criamos as dificuldades, a minha geração, a tua geração, e uma geração atrás da gente, a da frente nem fala, né? Mas nós que criamos as dificuldades. Eu vejo de uma maneira muito
promissora essa mudança. Mas é uma visão para 20 anos. Mas Hércules, E assim, até esses 20 anos a gente vai ter que continuar falando. sempre. Brigando por isso. Mas a vida é uma construção. Não vai acabar nunca. É. Não vai acabar nunca. É verdade, é verdade. É verdade. Mas o fato da gente estar conversando isso daqui já é um sinal extraordinário, porque há um tempo atrás não se conversava. Não. Outro dia eu entrei com meu filho num restaurante, e meu filho é branquelo como eu. E aí sentou um casal de negros, 2 pessoas, mais ou menos da mesma idade e tal. E eu comentei com ele, meu filho, há 150 anos atrás, essas pessoas, você podia ser dono delas. Essas pessoas podiam estar na senzala. E agora elas estão aqui. Isso significa uma plena igualdade? Isso significa... não. Evidentemente que não. Há horror ainda e muito. Mas não é igual. E se você for considerar o tempo histórico, 150 anos não é nada. Não é nada. Foi ontem que isso aconteceu. Agora, deixa marcas. Por isso que a gente tem que continuar falando. Por isso que a gente tem que continuar lutando. Né? É por isso que as pessoas perguntam assim para mim, Hércules, você, a gente indo para outro, você é a favor da política de cotas? Aí eu pergunto, sim, mas qual política que você está falando? Que tem cota para isso, tem cota para aquilo, a política de cota para negros. Sou a favor. Mas não, você não pode ser a favor. Eu sou a favor. E eu vou lhe explicar porque eu sou a favor. Sou a favor que você tem que considerar que, historicamente, há um tempo que precisa ser vencido. A política de cotas para negros, para pessoas pretas, não é para falar que, olha, não, vocês não têm condições, então eu vou lhe dar as condições. Não! Nós estamos falando que todos têm qualidades, habilidades iguais. Mas nós temos que pagar essa conta de ter deixado eles para trás. Então tem que ter política sim. Quando vai terminar, eu não sei. Ou quando vai terminar, quando a gente olhar e falar, não, agora sim conseguimos pagar a nossa dívida. Quando as cotas foram instituídas, eu fui contra. Eu achava que o ideal seria cota social. Ou seja, quem não tem grana teria que ter acesso e tal, garantido pelo Estado. Depois de 10 anos das cotas, eu sou a favor das cotas para negros. O resultado disso. Porque você compreende como? Porque eu compreendo o seguinte, a vida ela é sempre privada e individual. Então, isso faz diferença na vida de um menino que dificilmente poderia entrar, ou uma menina, e que acaba entrando por uma ação afirmativa do Estado. Então, assim, isso muda um país, isso muda uma questão histórica. Sim, claro. Horrível. Terrível, monstruosa. Eu não acho que a gente tenha, como sociedade, uma dívida. Eu acho que a gente tem uma história, e que é marcada por esse horror. E esse horror determina muito as relações ainda hoje. Então a gente tem que resolver as coisas não como se elas fossem uma dívida, isso é minha cabeça, mas como se fosse um imperativo necessário hoje. Você tem que ter políticas de inclusão, né? Até porque é a coisa pública, é o dinheiro público que está em jogo, né? Mas eu sou a favor, hoje eu sou a favor, pelo resultado e pelo que produz a presença dessa diversidade nos campos universitários, nos laboratórios e para a cultura brasileira. Mas a cultura brasileira sempre teve antes um passo adiante, porque as pessoas sempre foram tão extraordinariamente talentosas no campo da cultura que se impuseram, com dificuldades. Cartola fazia sambas e ainda era lavador de carro, mas de alguma maneira conseguiu se impor. Na área da academia, na área era mais difícil entrar. Entendeu? Amigo, nós estamos chegando ao final. Foi um papo maravilhoso. Passeamos pela cultura desse país, passeamos pelas artes. Foi delicioso conversar com você. Quando é bom, passa rápido. Queria saber se gostaria de deixar mais algum recado para os seus alunos, para os seus seguidores. Eu deixo, sempre que eu entro num lugar de ensino, sempre que eu me debruço sobre o curso, quando você me convidou, eu fiquei muito empolgado para fazer, porque eu acho que não tem saída
fora da educação e da cultura. É o que nos define. O que me diferencia da minha cachorra, que eu amo, é que eu tenho angústias que só vão ser saciadas se eu estudar, se eu procurar sentido, se eu procurar convivência. Então, assim, queria te dar os parabéns pelo esforço e o trabalho de ter essa instituição que você tem há tanto tempo e qualificada, e dizer que quem é educador, e eu estou diante de nesse país, cumpre uma função absolutamente extraordinária. Parabéns. Muito obrigado, Moacir, muito obrigado. Hoje recebemos Moacir Góes, nosso coordenador do curso de Cinema e Audiovisual. Batemos um papo leve, bacana, maravilhoso, super interessante com ele. E também com muita emoção, viu, Moacir? Foi muito interessante esse nosso bate-papo. Esse Café com o Reitor foi diferente. Ele foi diferente. Nós realmente passeamos pela história, mas também foi possível sentir a emoção que você coloca no curso, que coloca na sua profissão, que coloca no seu trabalho. Acompanhe os nossos podcasts pelas nossas redes sociais, pelo streaming, e seguimos aqui com vocês.